Olá pessoal, professor Gustavo aqui e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Oriente Médio, que geralmente é um tema que tem muitas perguntas e as pessoas começam a se interessar muito. E tem lá seus motivos. Mas antes de qualquer coisa, você sabe onde fica o Oriente Médio? Em que continente fica o Oriente Médio? Bom, na verdade ele fica no continente asiático, numa parte ali bem específica eu vou mostrar para vocês, usando aqui o nosso amigo, o globo terrestre, certo? Gosto sempre do globo terrestre, uma forma legal da gente mostrar aí que nosso planeta não é plano, né? Então, vamos lá. Vamos sair aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos, e vamos atravessar o Oceano Atlântico inteiro. Não é aqui no continente africano, não é aqui na Europa, estamos aqui, ó, nessa parte aqui do continente asiático, né? Então, esse aqui é o Oriente Médio. E ele recebe esse nome porque ele está perto da Europa. Então, ele não é um Oriente distante, como, de repente, Japão, Coreia, mas ele é um Oriente próximo ao continente europeu. Então, como os europeus colonizaram, né, por muitos anos territórios aqui no Oriente Médio, eles chamavam de um Oriente Próximo, Oriente Médio, nem tão distante assim, beleza? Bom, e aí o Oriente Médio ele é formado por vários países, muitos deles com história, com economia, com cultura muito interessantes. Então agora eu vou levar vocês no quadro e eu vou mostrar para vocês quais são esses países, né, no mapa ali do Oriente Médio, esse pedacinho que a gente acabou de ver do globo. Então aqui temos uma planificação, né, já não está representado no globo, mas num mapa ali plano, e eu vou mostrar para vocês, ó. Oriente Médio, nós temos aqui, ó, Turquia, Síria, Israel, Palestina, Jordânia, e a gente vai descendo aqui, ó, pela Península Arábica, onde fica a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, onde fica Dubai, por exemplo, ó, Catar, Bahrein, Kuwait, Irã e, por último, mas não menos importante, o Afeganistão. Então, temos, pessoal, Oriente Médio aqui para vocês. Bom, e aí você pode se perguntar, mas, Gustavo, quando a gente ouve falar desses países, tem tantos conflitos, né, tem tanta guerra, e o mundo inteiro fica prestando tanta atenção nas guerras que tem ali, né? Muitas vezes o que acontece ali ganha mais visibilidade na mídia, nas notícias, do que o que acontece em outras partes do mundo, né? Bom, um motivo é que realmente os conflitos são bastante graves, mas outro é porque ali é algo estratégico, e estratégico para a geopolítica de boa parte do planeta. Então, é importante eu falar para vocês um pouquinho sobre o que é a tal da geopolítica. A geopolítica, ela é um saber estratégico, que ela tem a ver com soberania e interesses. Então, o que é a geopolítica de um Estado? Ou o que é a geopolítica de uma instituição ou de uma empresa ou de um movimento social? A geopolítica vai ser o conjunto das estratégias que esse ator, né, seja o Estado, uma empresa, vai utilizar para garantir a soberania sobre um território, ou seja, o domínio e o controle sobre um território, e também para conseguir atingir seus objetivos em territórios que estão sob poder de outras empresas, outros estados, outras instituições. Então, o Oriente Médio ele é uma peça essencial na geopolítica de muitos atores pelo mundo afora. Por exemplo, o Oriente Médio ele tem uma localização muito estratégica. Por que uma localização muito estratégica? Porque ele é uma ponte. Ele fica ali entre a África, a Europa e a Ásia. Então, boa parte das rotas de produtos, por exemplo, atravessam o Oriente Médio, passam pelo Oriente Médio. Então, ter o controle sobre esse território é ter o controle sobre a circulação de mercadorias muito importantes para o mundo inteiro. Por falar em mercadorias muito importantes para o mundo inteiro, eu preciso lembrar que tem uma commodity ali especial, né?
Commodity é um produto que é negociado na Bolsa de Valores, mas que ele não passa assim, por grandes processamentos tecnológicos. Então tem uma commodity muito importante no Oriente Médio, que é o petróleo, né? O petróleo ele é essencial para a geração de energia, né? Porque hoje em dia se utiliza muito as usinas termoelétricas e muitas queimam petróleo, embora não sejam as melhores, porque são muito poluentes, mas ainda se usa muito. Também tem a questão da gasolina e do diesel para os automóveis, que também são derivados de petróleo, e o plástico, né? E também alguns tipos de borracha. Então isso tudo vem do petróleo. Para o nosso modelo de vida atual, o petróleo ele é muito importante, mais importante até do que deveria ser. Você já parou para pensar como seria um dia seu sem usar nada de plástico? Praticamente impossível. Mas tem uma informação para vocês. Cerca de 60% das reservas de petróleo do mundo fica no Oriente Médio. Então, o mundo não funciona direito sem o petróleo que vem de lá. E tem uma outra razão. O Oriente Médio, ele tem ali uma história milenar ligada a religiões e também ligada à cultura, de forma que é muito importante para o mundo inteiro. Para vocês terem uma noção, as 3 grandes religiões monoteístas do mundo têm origem lá. Gustavo, como assim monoteístas? Mono, Theos, Deus. Então, monoteísta significa aquela religião que tem uma única divindade, um único Deus. Então, a gente tem lá no Oriente Médio a origem do judaísmo, a religião praticada pelos judeus, do cristianismo, praticada pelos cristãos, e do islamismo, praticada pelos islâmicos ou muçulmanos. Inclusive, lá no Oriente Médio, os muçulmanos eles são maioria, né? A maioria das pessoas lá são muçulmanas ou islâmicas. E aí a maioria se divide em 2 vertentes, os sunitas e os xiitas. Como assim, Gustavo? Bom, a gente não pode dizer que os cristãos também se dividem. Tem os católicos, os protestantes, e aí dentro dos católicos tem divisões, dentro dos protestantes tem divisões. Então, assim como no cristianismo, no islamismo a gente também tem divisões. E as principais correntes, né, em número de pessoas, são os sunitas e os xiitas. Certinho? Então, essas 3 regiões, elas vão ter lugares sagrados ali no Oriente Médio. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos, por exemplo, Jerusalém. Jerusalém tem lugares sagrados para essas 3 religiões, né? Então, a gente tem aqui essa imagem aqui bonita, essa fotografia de Jerusalém. Além disso, nós temos Meca, né? Meca é o lugar onde todo muçulmano que tenha condições deve peregrinar, deve ir lá fazer essa visita, né? Então, a gente tem essa imagem aí desse grande templo, né? E a gente também tem patrimônios culturais inestimáveis, como esse templo aqui escavado em pedra, lá em Petra, na Jordânia. Eu espero ter convencido vocês de por que o mundo presta tanta atenção assim lá no Oriente Médio. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as condições de natureza no Oriente Médio. Quando a gente pensa no clima, por exemplo, a gente tem uma imagem muito grande de deserto formada na nossa cabeça pelo senso comum, né? Então a gente pensa em Israel, Palestina, Irã, Iraque, a gente costuma pensar Arábia Saudita, Dubai, a gente costuma pensar em áreas bem secas. E realmente, os climas predominantes ali são os climas desérticos e os climas semidesérticos, ou áridos e semiáridos. E o que determina um deserto, né? O que determina um deserto vai ser justamente a baixa precipitação, ou seja, a quantidade de água que cai do céu, seja em estado sólido, como a neve, o gelo, seja em estado líquido, como a famosa chuva. Então, quando a gente pensa em lá, a gente tem esses 2 climas como predominantes. E tem algumas razões, né? Tem uma posição no globo que a gente chama da latitude de 30 graus, que é uma parte onde os ventos eles se espalham, então fica muito difícil formar chuva, né? É uma alta pressão. Além disso, a gente pode ter outras coisas como um relevo, que atrapalha a passagem de ventos úmidos. A gente também pode ter uma corrente de água fria, que dificulta a formação também de chuva, a evaporação de água. E, às vezes, por ficar muito longe do mar, algumas partes também podem
desenvolver esses climas. Mas não só de climas áridos e semiáridos, desérticos e semidesérticos, vive o Oriente Médio. Nós também temos áreas de clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele já é um clima um pouco mais úmido, né? Ele vai ter um verão bem seco, mas durante as estações mais frescas, a gente já tem mais umidade. E é ali que vai se plantar, por exemplo, azeitona para a produção de azeite, uva para a produção de vinho, né? E outras coisas ali da culinária mediterrânea, que é muito famosa. A gente tem alguns climas frios e nos topos de montanha, climas bem frios, que a gente chama de frio de montanha. Mas vou mostrar para vocês no mapa projetando essa imagem aqui. Então, esse mapa é um mapa das precipitações. E notem o seguinte, a gente vai perceber que as partes em verde mais escuro são as partes onde tem mais precipitação, onde mais chove ou neva. E as partes em amarelo, laranja, são as mais secas. Então, o Oriente Médio ele é bastante seco, né? No caso, isso aí, a gente está falando aí entre dezembro a fevereiro. Mas eu tenho outro, que eu vou mostrar agora, de junho a agosto. Percebam que continua bastante seco ali pela parte do Oriente Médio. Você pode estar se perguntando, Gustavo, você começou a falar dos conflitos, mas que conflitos são esses? Então, a gente tem muitos conflitos por esses territórios, que são importantes rotas de passagem, né? Seja por mares, por golfos, né? Seja por terra mesmo. A gente tem conflito por terras consideradas sagradas e conflitos por terras onde são as grandes jazidas de petróleo. Então, além dos povos de lá, nós tivemos ao longo dos séculos os europeus ocupando e colonizando muitas terras por ali. Inglaterra, por exemplo, foi um grande exemplo. E durante a Guerra Fria, que foi aquele conflito entre Estados Unidos e União Soviética, ambos também, a União Soviética chegou a ocupar terras, os Estados Unidos também fez uma série de missões ali, o que só tornou esses conflitos mais violentos. E aí a gente vê que muitas vezes esses interesses, tanto dos europeus quanto da União Soviética durante a Guerra Fria e os Estados Unidos também durante a Guerra Fria, é um interesse, né, nessas rotas estratégicas de passagem, no petróleo, que se torna importantíssimo, e também nessas terras que são consideradas sagradas por muitas pessoas. Bom, então, além desses países que eu citei, tem um outro caso bem interessante no Oriente Médio, que é a questão, né, que você pode estar pensando, nossa, Gustavo, mas o petróleo é tão valorizado, lá deve ser muito rico. Então, a gente tem, às vezes, na cabeça aquela imagem de Dubai, aquela cidade ultramoderna, com aqueles prédios de última geração, muito ouro, mas, na verdade, essa riqueza se concentra em poucas mãos. Então, a gente também tem muita pobreza, que são as pessoas onde essa riqueza não chega, né? E lugares onde essa riqueza não chega. Muitas vezes, regiões inteiras onde essa riqueza não chega. Além das guerras, que também, além de prejudicar a economia, destroem cidades inteiras e levam vidas embora. Então tem essa imagem que eu vou projetar de Gaza, na Palestina, né? Palestina sofre muito com a opressão israelense, muitas vezes apoiada pelos Estados Unidos, então nós temos ali, né, crianças vivendo numa verdadeira realidade de guerra, o que é muito triste. A gente tem um caso no Oriente Médio muito importante de uma nação que não tem um território para chamar de seu. Então, é uma nação inteira que eles têm cultura, eles têm língua, eles têm história, eles têm lideranças, eles têm vontade de ter um território, mas eles vivem em territórios de outros países. E volta e meia eles se envolvem em conflitos dentro desses territórios que eles estão, porque é como se eles não estivessem na casa deles, né? Então é como se eles fossem indesejados, né, por essas lideranças ali de onde eles ficam. E tem um mapa para vocês. Essa nação a gente chama de curdos, né? E essa área em laranja é o Kurdistão, que vai pegar territórios na Turquia, até ali na Armênia, mas no Irã, no Iraque e na Síria. Notem que são áreas também que, de tão estratégicas que são, elas também são muito ligadas a conflitos. E muitas vezes os conflitos em vários países do Oriente Médio, eles têm uma componente religiosa. As pessoas não brigam porque são de religiões diferentes, mas grupos que têm interesses diferentes naquele território falam, nós estamos representando a religião tal, nós estamos representando a religião tal. Então você tem conflitos onde a fé da pessoa ela é movida para a pessoa acreditar que aquele conflito deveria acontecer.
são as guerras santas, que de santas não tem nada, né? Imagina se a gente fosse querer guerrear por causa de diferenças religiosas. A gente tem que acreditar na liberdade que todo mundo tenha de praticar a sua religião. Então, muitos grupos armados que protagonizam esses conflitos, como o Estado Islâmico, Hezbollah, Al-Qaeda, eles são ligados a algumas lideranças religiosas, mas são pessoas que usam a religião como uma estratégia para conseguir petróleo, para conseguir uma rota estratégica ou para conseguir dominar algum território. E chegando no finalzinho dessa aula, temos um desafio para você. Então, qual das religiões surgidas no Oriente Médio é praticada pela maioria dos habitantes de lá? A. Cristianismo. B. Islamismo. Ou C. Judaísmo. As três nasceram lá, mas a praticada pela maioria é o islamismo, alternativa B. Espero que você tenha acertado e até a próxima aula.